Então, muito boa tarde a todos. É já um fim de tarde, mas ainda se vê um bocadinho a luz do sol. Queria primeiro agradecer o entusiasmo com que eu vejo que estamos todos aqui a chegar à nossa sala. Estou muito contente pelo desafio que a Inês e a Mariana trouxeram agora, que é o de partilharmos e testarmos em conjunto 2 grupos de investigação. Estamos agora esta hora e meia em sintonia. Esta é uma sessão dos encontros mensais sobre discurso académico, é uma edição especialmente especial, portanto é a 15ª edição. Estamos a retomar o nosso semestre, segundo semestre par deste ano letivo, e temos o prazer de ter connosco 2 colegas que estão ligadas a um grupo de investigação que é o Protextos. Portanto, qualquer uma delas, a Mariana Oliveira Pinto e a Inês Cardoso, são afiliadas então a este grupo de investigação que está ligado à Universidade de Aveiro, e a professora Mariana Oliveira Pinto é docente do Politécnico de Setúbal e a professora doutora Inês Cardoso é docente do Politécnico de Santarém. Portanto, hoje temos aqui alguma diversidade geográfica logo à partida. E está a ser um gosto acolher os colegas protextos e acolher também os colegas do grupo Discurso e Práticas Discursivas Académicas, que geralmente vão estando presentes nestes encontros, sendo esta uma iniciativa organizada por nós, o grupo DPDA do CELGELTEC, e pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Então, feita esta pequenina nota mais burocrática, queria convidar-vos, eu sei que já somos muitos aqui, mas gostava que antes de ouvir a Mariana e a Inês, se me permitissem muito rapidamente que se apresentassem, até porque este é um primeiro momento que depois podemos rever e acho que seria interessante se nos apresentássemos. Não sei muito bem qual será a ordem, porque devemos estar a visualizar-nos em ordens diferentes. Não sei, posso convidar primeiro o Paulo. Muito brevemente apresentavas-te e passavas a palavra a outro colega à tua escolha. Caramba, uma espécie de roleta russa, não é? Viva, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Paulo Nunes da Silva e sou docente na Universidade Aberta. A Universidade Aberta tem a sede em Lisboa, mas depois tem 2 delegações, uma em Coimbra e outra no Porto, e eu estou na de Coimbra. E é uma universidade pública já agora, porque há pessoas que às vezes pensam que é uma universidade privada, outras que pensam que é uma universidade da terceira idade, coisas assim estranhas que às vezes nos acontecem. É uma universidade pública de ensino à distância. E estou na Universidade Aberta desde 1995 e aí leciono disciplinas da área da linguística. Em termos de investigação, interesso-me particularmente por classificações textuais e por géneros do discurso académico. Então vou passar a palavra à minha colega, ex-colega Elsa Direito, que agora retomei contacto e com muito gosto aqui neste encontro. Eu sou a Elsa Direito, e apenas posso dizer que sou professora no agrupamento de escolas de Estarreja. Depois de 31 anos na mesma escola, tenho andado a saltitar agora por diferentes escolas do país, mais concretamente a Zona Centro. E tenho desenvolvido trabalho no âmbito do Protextos, sim. Obrigada, Elsa. Queres escolher alguém para passar a palavra? Filomena. Desculpem, estava sem microfone. Boa tarde a todos. Eu sou Filomena Rocha, sou professora do primeiro ciclo. Estou a dar aulas no agrupamento de escolas de Aveiro este ano. E já este é o 7º ano. E também pertenço ao grupo Protextos. Passo a palavra a senhora Mariana, que está ao meu lado esquerdo. Obrigada. Aqui no ecrã. Eu já fui apresentada. Já? Mas Já. A Mariana não vale, a Mariana não vale. Não vale, a Mariana, então a Célia.
Célia, Sim, ativar o som. temos Boa duas tarde. Célias. Ai, há duas Célias, agora não Há sei duas Célias. Há duas Célias. Filomena, qual é a Célia? A Célia Graça. Pronto, Pois ok. é. Então, boa tarde. Eu sou a Célia Graça Lopes, tenho o meu nome aí. Sou professora do primeiro ciclo, 50% do tempo, porque nos outros 50% sou embaixadora digital no Centro de Formação das Terras de Santa Maria. Portanto, estou nos apoios educativos e exerço também alguns cargos no agrupamento. Faço parte do grupo Protextos desde de 2009, 2010, portanto já há muitos anos, pertenço a este grupo com muito gosto. Temos feito alguma investigação também ao nível da escrita. Minhas áreas de interesse são a leitura, a escrita e também as ferramentas digitais e as tecnologias digitais. Agora posso passar à outra Célia, a Célia Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Célia Barbeiro. Sou professora do segundo ciclo há muitos anos, há 39 anos. Neste momento sou membro integrado do CELG-ILTEC e a minha área de interesse é o discurso pedagógico, académico e, sobretudo, mais uma perspectiva da sociolinguística interacional. Obrigada, Célia. Passamos a palavra a quem? Passamos a palavra, deixa-me cá ver, sai lá. O meu marido deve estar para aí muito caladinho, posso-lhe passar a palavra. Então, aqui recebida aqui por perto, Luís Barbeiros, trabalho no Politécnico de Leiria, na didática da escrita, como grande parte saberá, e este grande parte saberá para dar um cumprimento especial, um abraço especial às pessoas do Protextos, que fui encontrando, que fazem parte do meu percurso, portanto é com todo o gosto que, de facto, estou aqui a rever muitas das caras que encontrei em Aveiro. Portanto, bem-vindas a esta colaboração e interação entre os dois grupos. Obrigada, Luís. Passamos a palavra a quem? Ora, eu vou pelas caras que ainda não me são tão familiares, não é? Por exemplo, a Maria Beatriz Gil. Olá, boa tarde. Sou a Beatriz Gil, sou professora de primeiro ciclo há 4 anos. Há 3 anos também estou aqui em parceria a dar aulas no Politécnico de Setúbal e desde aí também que pertenço ao grupo Protexto. As minhas áreas de interesse também é a leitura, a escrita e o oral. Muito obrigada. Passamos a palavra a quem? A Clara já falou. Ainda não. Olá, boa tarde. Eu sou a Clara Amorim e sou recém-chegada ao Protextos, apesar de conhecer o grupo assim ao longe e de acompanhar mais ou menos ao longe o trabalho que desenvolvem. A minha área é de aquisição fonológica, mas também tenho um interesse no ensino da leitura e da escrita, mais da escrita, até porque tenho lecionado uma unidade curricular de comunicação oral de escrita na instituição onde estou a colaborar, que é na ES de Viana do Castelo. Obrigada, passo a palavra, não sei, a Teresa acho que está sem microfone, Mafalda, não sei se... Ou não é Maria Jorge? Eu conheço de nome, mas... Eu mostro uma escolha e assim a Noémia explica-nos que não está sozinha. Eu não estou sozinha. Eu não sei se consigo... não, acho que é arriscado. Não dá para ver, não dá. Se calhar não dá para ver, não... eu estou aqui com as nossas alunas do mestrado em ensino de português, ensino do primeiro ciclo e português história no segundo ciclo, ensino básico, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Elas estão com expectativas, eu também, em relação a esta sessão.
porque estamos a pensar que vamos ter vantagens a vários níveis. Vamos começar a trabalhar agora os dispositivos didáticos orientados para a escrita, que é melhor que o ProTextos para apresentar o dispositivo didático que vai ser apresentado. Depois está toda a gente já a pensar no relatório de estágio, já está toda a gente a pensar na dimensão investigativa. Então vamos ganhar como professoras e como alunas. E depois estamos aqui também com expectativa porque este é um grupo que articula, nota-se pelo grupo em si, que articula teoria e prática. E estamos também com expectativas a esse nível. Obrigada, Noémia. Só não falaste um bocadinho, assim, muito rapidamente sobre ti. Eu sou a professora de disciplina, a professora de didática do português que está aqui com elas. E também estás ligada a um grupo de investigação, que não é sim, o PDA, nem é um ProTextos. Nem é exatamente, estou associada, estou integrada no CLUN, no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, atuo no grupo Gramática e Texto e agora estamos estamos embranhadas num projeto que é o projeto que chamamos o DITO, Didática do Texto. O objetivo é trabalhar também dispositivos didáticos orientados para o ensino da leitura e da escrita. Muito obrigada, Noémia. Agora só te falta escolher uma pessoa para passar a palavra e esta minha apresentação. Mas a quem é que eu posso passar? Nós não estávamos aqui. Não sei, se calhar não acompanhaste quem já acompanhei quem já está apresentado. Eu escolho o Calhas. Obrigada, Noémia. Muito obrigada. Conceição. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu estou em Moçambique, trabalho como leitora do Instituto de Camões na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Letras, e estou ligada ao ProTextos desde sensivelmente 2016, quando comecei a trabalhar e a fazer o meu projeto de doutoramento com a professora Luísa. Estou também ligada à área da didática da escrita e é uma paixão a questão do género textual e, portanto, estou aqui com muito gosto e com muito prazer. Obrigada. Muito obrigada. Ainda não ouvimos a Emi. Olá, eu estou aprendendo português. Eu sou Emi Gonçalves, eu moro no Chile. Minha área de interesse está ligada à didática do espanhol, escrita em espanhol. Eu trabalho em Chile, em Universidade de O'Higgins. Muito obrigada. Carla Marques. Não sei se a Carla me ouviu. Carla Marques, podes brevemente apresentar também, por favor? Olá, boa tarde. Eu fiquei de repente sem internet, não sei se me estão a ouvir. Sim, muito bem. Sim, boa tarde a todos. Desculpem há pouco ter entrado assim muito discretamente, mas pensei que já tinha começado e não queria interromper a apresentação. Eu sou Carla Marques, sou membro integrado do CELGA-ILTEC e faço parte do grupo DPDA. E as minhas áreas de interesse são, sobretudo, a oralidade, a didática da oralidade e associado também ao quadro do interacionismo sociodiscursivo. Ainda estamos a passar a palavra, não sei. Sim, ainda estamos quase a acabar esta primeira Podemos ronda, mas passar à Mafalda. Obrigada, Carla. Olá, boa tarde a todos. Já consegui ter som, estava difícil. Sou Mafalda Mendes, sou membro colaborador do CELGA-ILTEC, no grupo do DPDA. O meu interesse de investigação é essencialmente as questões da aprendizagem da língua escrita e das transições da língua oral para a língua escrita nas fases iniciais, portanto. O meu trabalho de investigação foi sobre o primeiro ciclo, mas cada vez mais entendo que é preciso ir ainda mais atrás.
e, portanto, tenho estado a dedicar também a investigar agora as questões associadas às aprendizagens da língua no pré-escolar. Muito obrigada. Filio-me bastante no quadro teórico da linguística sistémico-funcional e na abordagem de Vygotsky ao desenvolvimento da língua e dos conceitos. Ok? É isto. Muito obrigada. Podemos passar a palavra para a Sónia Pereira. Olá, boa tarde. Eu estou de regresso ao Protextos, estive também no grupo de origem deste conjunto de pessoas, depois por motivos pessoais e profissionais tive de abandonar, mas agora sempre tive gosto por aprender mais e portanto agora regressei. Eu sou professora do primeiro ciclo, recentemente abracei o projeto de ensino bilingue, os meus alunos têm 9 horas por semana de inglês, que é lecionado por mim. E portanto, como calculam, eu tenho muitas áreas de interesse, não é? Enquanto professora de primeiro ciclo, depois ainda professora de inglês, sempre gostei da escrita e mais recentemente tenho-me debruçado sobre o oral. Mais ou menos isto. Obrigada por me aceitarem aqui. Muito obrigada. Aurora Cerqueira. Ai, tinha o som ligado. Pronto, Aurora Cerqueira, sou professora do terceiro ciclo e secundário de português. Abracei há pouco tempo um trabalho com o ensino profissional de técnicos de ação educativa e estou a ensinar técnica pedagógica e intervenção educativa, o que me tem dado água pela barba. Mas estou no Protextos há muitos anos, tenho trabalhado vários géneros textuais, embora o texto argumentativo, ou o texto de opinião, a apreciação crítica, tem-me fascinado. E agora estou a começar, vou dar os primeiros passos numa investigação sobre a produção do texto em provas desmaterializadas, porque quero mesmo avaliar muito bem essa situação, porque acho que anda aí muito jato d'água e pouca rega, de maneira que é isto que me move e acho que estou há décadas no Protextos, acho que já se somam os anos e estou muito contente de estar aqui. Muito obrigada. Depois que ainda não ouvimos a Betina. Olá, boa tarde. Betina Martins, faço parte do agrupamento de escolas de Jogueira, onde já leciono há 34 anos. No Protextos estou também desde 2009, se não me engano. Também me fascina portanto, o estudo dos géneros e o ensino da escrita. Atualmente estou só com o secundário e estou a acompanhar uma doutoranda aqui do Protextos, a Tatiana Pereira, que não está aqui presente hoje, mas portanto ela está já a aplicar um trabalho prático comigo numa turma do 11º ano. Foi exatamente hoje à tarde, e vamos nos encontrar por aqui e debater as questões do género, do texto de opinião, precisamente, e a argumentação, que é a nossa matéria-prima com a língua. Obrigada. E obrigada também por me manterem aqui e com muito gosto que faço parte deste grupo, já de longa data. Bom trabalho. Eu vejo o nome Zé. Me ajudar. Sim, eles conseguem ouvir-me? Sim, muito bem. Eu chamo-me José Carlos Dias, sou leitor do Instituto Camões na Universidade de Varsóvia, portanto estou em Varsóvia, onde ensino língua portuguesa a estudantes polacos e literatura portuguesa. Acabei o meu doutoramento finalmente há cerca de 3 semanas, na área da escrita criativa, em contexto de ensino de português de língua estrangeira.
e escrita criativa digital, ficção interativa. E gosto de escrita, gosto de ensinar a escrita, tenho imensa dificuldade em avaliar a escrita e então é uma área que eu gostava de aprofundar mais. E por isso juntei-me ao grupo Protextos, ao qual pertenço desde a última reunião, há 2 semanas e meia, mais ou menos. E é muito bom estar a trabalhar com outras pessoas. O doutoramento ensinou-me que eu não quero trabalhar mais sozinho, é demasiado desmotivador e difícil, e não vale a pena, e não tem de ser. Então estou aqui com muito gosto. Muito obrigado por me receberem. Muito obrigada pela partilha. Ajudem-me, que eu acho que há alguém que ainda não ouvimos. Uma colega que entretanto se juntou a nós mais há poucos minutos. E a Rosalie acho que também ainda não interveio. Só informalmente. Então posso avançar. Eu sou professora associada no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, onde leciono desde 1986, há uma vida, e tenho sido responsável essencialmente por disciplinas da área da linguística textual e análise de discurso. Em termos de investigação, tenho desenvolvido trabalhos em variação linguística, também estudos dos géneros e, sobretudo, estudos sobre metáfora na perspectiva da linguística cognitiva. Muito obrigada e peço desculpa pelo meu lapso. Agora é que é mesmo o colega que se juntou a nós que tem um endereço a nomeá-la. Pode rapidamente se apresentar-se também, por favor? Está sem som. Agora ouvem-me? Sim. Pronto. Sou Fátima Mesquita, do primeiro ciclo, dou aulas na Escola Básica de Jogueira. Entrei para este grupo quando tive supervisão e entrei porque estagiários estavam a fazer os seus trabalhos no âmbito do grupo do projeto Interrating. Foi nessa altura que eu entrei. E gosto de aprender o que ainda não sei e é por isso que gosto de participar neste grupo. Muito obrigada. Agradeço a todos e peço desculpa se porventura parecerá que tomámos muito tempo, mas acho que foi muito enriquecedor ver que temos aqui muitas experiências, muitos interesses, alguns diversos, outros comuns. Antes de dar a palavra à Mariana e à Inês, gostava apenas de deixar uma pequenina nota, porque há alguns de vocês que se calhar entretanto vão ter de sair mesmo um bocadinho antes das 7h30, que é a hora que terminamos. Queria só deixar uma pequena nota que até fica aqui registada para a história, que neste momento já temos confirmação de que o próximo Encontro Nacional sobre Discurso Académico, que é também uma outra iniciativa promovida pelo nosso grupo DPDA, o próximo Encontro Nacional sobre Discurso Académico, será o 4º, vai ser precisamente organizado em conjunto com as colegas Inês Cardoso e Mariana Oliveira Pinto. Portanto, vai ser de facto aquilo que agora estamos a começar, vai entretanto ter daqui a 2 anos uma realização com alcance mais nacional e é com muito gosto também que partilho esta notícia. Então, sem mais delongas, convido a Inês e a Mariana a tomarem a palavra. Vão-nos falar sobre sequência de ensino do género relatório de investigação, um relato de uma experiência em contexto de ensino superior. Eu passo-vos a palavra e estão à vontade para tomar o vosso tempo. Como vos dizia há uns dias atrás, entre 20 a 25 minutos será o tempo ideal. Se acharem que toma menos tempo, tudo bem. O ideal seria depois podermos conversar todos um bocadinho sobre a vossa partilha. Muito obrigada. E tenho a palavra. Obrigada.
Antes de começar a projetar, boa tarde a todas e a todos. Houve quem tivesse chegado e eu não tivesse cumprimentado. Já passo a palavra a Inês e já projeto. Queria um pouco explicar e contextualizar isto que vamos apresentar hoje. Isto trata-se de uma experiência realizada numa UC, portanto, uma unidade curricular do mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo. É uma UC nova, portanto, ela não fazia parte do plano de estudos, mas exatamente o que eu dizia há pouco a Noémia, este stress de mal entram no mestrado, acabam a licenciatura, entram no mestrado, começam logo a pensar e a ficar muito estressados com a questão do relatório de investigação, e aquilo que nós sentíamos é que iniciavam o relatório de investigação muitas vezes sem terem tido um contacto mais objetivo e mais formal com a escrita, com as características do género e com as características do texto. O ano passado, enfim, porque me foi possível também fazê-lo, uma vez que também sou coordenadora desse mestrado, foi substituída uma disciplina por esta de escrita académica, e por isso aquilo que lhes vamos mostrar é uma experiência que foi realizada ano passado, no segundo semestre. Ainda estamos a olhar para os produtos, portanto os textos, e aí o grupo Protextos vai ter um papel importante, e se calhar seria bom que não se limitasse ao grupo Protextos. Temos muitos textos para analisar. Aquilo que hoje vamos partilhar convosco é a experiência propriamente dita, como é que programamos, como é que desenvolvemos o projeto e algum daquilo que é o feedback das estudantes. Eu falo no feminino porque não temos masculino, relativamente a todo o processo. Pronto, isto foi só assim um bocadinho para contextualizar. Agora vou começar a projetar, vou pedir à Inês para dar início então, e eu vou avançando, Inês, à medida daquilo que tu fores apresentando. Temos então aqui, já foi dito, o relato de uma experiência em contexto de ensino superior, de uma sequência de ensino do género relatório de investigação. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todas, a todos, mais uma vez. Então, eu começaria justamente pelo dispositivo da sequência de ensino, que já temos apresentado em algumas ocasiões e que assumimos sempre que a sequência de ensino é filha da sequência didática, portanto, é inspirada no interacionismo sociodiscursivo, mas dialoga com outras correntes, nomeadamente a linguística sistémico-funcional. Conhecemos o modelo do ler para aprender e acabamos por ter modos de trabalho que são afins também. De qualquer modo, aquilo que apresentamos aqui é a nossa organização de trabalho, que é também sempre muito flexível. O que é que nós pressupomos sempre? Que antes de o professor trabalhar com os alunos em sala de aula, e aqui estamos a pensar em qualquer nível de ensino, sendo que o objetivo é pôr um género textual em foco, queremos ensinar os alunos a produzirem um texto que se identifique com algum género textual específico. Então, aquilo que o professor deve fazer numa fase de pré-intervenção, o professor precisa, ele próprio, de se familiarizar com esse género, de perceber o que é que distingue, o que é que me faz dizer que este texto que tenho em mãos, este texto empírico, eu identifico como um texto de opinião ou como um resumo de um relatório de investigação, ou seja, o que for. Agora não estou a entrar em questões teóricas, se o resumo é considerado um género, se... Bom, isso são outras questões às quais nós aqui nos escapulimos um pouco, que são mais duras da linguística, e nós estamos aqui muito focadas na didática, mas enfim, o texto que se quer produzir. O que é que me faz dizer que este é um texto desse género bem sucedido? Então eu preciso de ver aqueles que eu considero bons exemplos, bons exemplares do género. E isso faz-me desconstruir o texto, ver como é que ele é estruturado. Se vejo vários exemplos, vejo padrões, vejo características comuns. Isso faz-me elaborar aquele que nós designamos do caderno de encargos do género. Na sequência didática falávamos do modelo didático de género. Aqui nós somos menos ambiciosas na terminologia e somos muito mãos na massa, porque acreditamos que muitas vezes o professor, mesmo não tendo uma formação super especializada em linguística, o professor tem a capacidade de análise e desconstrução dos textos. Então é esse empoderamento do professor, se quiserem, que nós também estamos aqui a defender. Portanto, o professor elabora esse caderno de encargos, munindo-se de outras leituras a propósito do género, se assim o puder fazer. E claro, como o fazemos em grupo, acabamos por beneficiar dessa partilha
teórica e prática. Portanto, o professor, feito este estudo prévio acerca do género, vai propor a escrita do género, a escrita desse texto aos alunos. Em princípio, será uma proposta que será bem acolhida, pois o professor conhece a turma, sabe aquilo de que a turma necessita, e, portanto, há uma situação de comunicação que é criada. Os alunos não estarão a escrever só para devolver ao professor artificialmente e para ele classificar, corrigir. Não. Aquele texto terá um propósito social, ok? O professor poderá pedir uma produção inicial para aferir as dificuldades e os saberes que os alunos já têm. Portanto, é um diagnóstico. Ora, o professor vai jogar aqui com algumas variáveis. Por um lado, aquelas que são as características do género, aquelas que são as características do género suscetíveis de serem ensinadas no nível de ensino em que o professor está a trabalhar, e as dificuldades emergentes. Se o aluno, se a turma já não precisa de trabalhar determinada característica, se ela já está consolidada, se o professor sabe que já teve aquela turma no ano anterior e já foi trabalhada determinada característica do género, não precisará de insistir nela. Portanto, a definição de conteúdos a ensinar nos módulos seguintes decorre desta primeira fase de abertura. A fase seguinte é a fase de desenvolvimento. É uma fase de trabalho que dura o tempo que o professor e os alunos entenderem que é necessário. As alunas às vezes costumam perguntar-nos, mas quanto tempo? 3 dias? 4 aulas? Bom, podemos fazer sequências de ensino ao longo de um período, não é? De um semestre. Não será em todas as aulas consecutivamente, ou pode ser. Enfim, é uma gestão que se vai fazer com a turma. E durante esse processo de desenvolvimento, o professor vai orientar os alunos no desenvolvimento da escrita desse texto. Como? Desconstruindo o texto mentor. Um ou vários textos mentores. Portanto, trabalhando questões macro, questões de organização, mas também aquelas questões mais micro, as características linguísticas daquele texto. E eu estou aqui a dar algum pormenor também por saber que tenho alunas no público, senão também não estaria com tanto pormenor. É por isso. Sim, mas temos tempo limitado, Inês, temos que avançar. Portanto, esse trabalho é desenvolvido ao longo de módulos, e os módulos versam as diferentes características do género conforme as necessidades dos alunos. Portanto, temos tarefas de planificação de texto, temos tarefas de pôr em texto, de rever o texto, não é? E com tudo isso vai-se afinando os critérios com os quais estamos a olhar para o texto. E vamos sistematizando aprendizagens, vamos construindo uma linguagem comum que é estimulada pelo olhar mais de perito que o professor tem, ok? Pronto, o fechamento da sequência, por norma, acontece com uma produção final. No entanto, pode haver várias produções intermédias que sejam sempre o caminho até à produção final. Aquilo que advogamos é que só se avalia a produção final, que é o resultado de tudo aquilo que se fez, de todo o processo, de tudo aquilo que o aluno aprendeu. Portanto, avaliamos aquilo que ensinamos. Avalia-se aquilo que se aprende. Portanto, nesta perspectiva também de uma avaliação reguladora. Pronto, o dispositivo é flexível, como disse, depende do conhecimento da turma, do conhecimento do professor acerca da turma e do conhecimento que a turma tem acerca do género. Aqui a escrita colaborativa é uma ferramenta pedagógica que está atestada na investigação, quer com crianças, quer com jovens, quer com adultos. Portanto, aqui com adultos usou-se subejamente. Estimulamos a colaboração nos pares e a colaboração interpares e em grande grupo, sempre com o estímulo também da professora. Portanto, havia aqui uma interação que era síncrona, que era em aula, mas que também era assíncrona, em virtude de estarmos a trabalhar em ficheiros colaborativos e podíamos fazer propostas de reformulação, depois fundamentar as decisões de escrita que íamos tomando. Portanto, a autorrevisão, a heterorrevisão estavam sempre aqui em marcha. E, como é evidente, a ação do professor era aqui exímia para potenciar maior desenvolvimento e maior aprendizagem. No fundo, aqui o dispositivo da sequência de ensino, ele agrega as 3 dimensões
que caracterizam a escrita. A dimensão processual, e neste dispositivo, e nos exemplos que a Mariana vai já dar de seguida, a dimensão processual está aqui em grande força, todo o acompanhamento do processo de produção de texto. A dimensão social está aqui na medida em que há um propósito, as alunas estão a trabalhar o género que mais as preocupa e que mais as vai ocupar, e nunca largando a dimensão pessoal, que é monitorizar como é que está a evoluir a relação das alunas com a escrita. Okay? Sobre a relação com a escrita, portanto, esta noção vem-nos de Barré de Miniac. Podes passar, Mariana. Esta noção vem-nos de Barré de Miniac, e esta noção, o que é a relação com a escrita? O investimento que eu faço na escrita, as opiniões sobre a escrita, as minhas concepções sobre a escrita e a sua aprendizagem, mas no âmbito desta experiência em particular, interessaram-nos os modos de verbalização sobre a escrita. Ora, se as alunas passam por uma experiência deste tipo, que as leva a ganhar consciência do processo e continuamente a verbalizar as suas opções, então há de haver modificações na maneira como falam sobre a escrita. Portanto, isso interessou-nos mais particularmente nesta experiência. E acho que agora passo para ti, sim? Sim. Bom, como eu comecei por dizer, e portanto vou só aqui retomar, esta experiência foi num mestrado que habilita para a docência, no MOCE de Escrita Académica do segundo semestre do primeiro ano. Ora, como é que tudo se desenvolveu? Fundamentalmente em duas fases. Esta primeira fase de pré-intervenção, de que a Inês falou, a importância é o tal momento em que o professor constrói o tal caderno de encargos do género, foi definido um conjunto de características do texto a produzir, e depois uma fase de abertura e desenvolvimento em que todo o processo de escrita se desenvolve a partir de 6 módulos de trabalho. Ora, muito bem, como é que foram definidas as características do género? Há um documento orientador, que entretanto foi construído pela coordenação e em articulação com os diferentes professores que orientam os relatórios. Este documento é facultado às estudantes em forma de texto. Há um documento que orienta a parte do conteúdo propriamente dito e um outro que tem a ver com as questões da formatação. Ora, aquilo que aconteceu, e para o efeito desta sequência, foi transformar este documento escrito numa grelha de regulação da escrita, que foi sendo partilhada com os estudantes e que muito rapidamente eu aqui mostro. É uma grelha que tem vários domínios. Relativamente ao plano do texto, por exemplo, o que é que as características do título, do resumo e das palavras, o tipo de resumo e palavra-chave, o que é que deve ter uma introdução, o enquadramento teórico, o enquadramento metodológico. Portanto, foram definidos aqui alguns descritores, a questão da intervenção pedagógica. Aqui na vertical estão os diferentes capítulos ou as diferentes partes do relatório, e depois, em termos de descritores, aquilo que basicamente deve conter cada parte. Ora, para que serve esta grelha? Também esta grelha não foi distribuída numa fase inicial, foi sendo distribuída à medida que iam sendo trabalhadas as partes do relatório. Ela serve também para a monitorização, portanto, a autoavaliação. Não só o professor ou a professora, ou os orientadores, ou os arguentes têm acesso a esta grelha, mas também os estudantes vão construindo este controle sobre aquilo que vão produzindo a partir desta grelha. Ora, a partir desta fase 1, começámos a construir o projeto. Está aqui muito representado, eu já falo de cada módulo mais especificamente. Vou-vos mostrar que todo o projeto foi desenvolvido em escrita colaborativa em díadas, e todo o produto, todo o resultado desse processo pode ser, é visível, desculpem, de vez em quando, naquilo que é o Padlet da disciplina, que eu partilho aqui convosco, que no fundo tem todo o processo do semestre, todas as aulas, todos os trabalhos, todos os materiais produzidos pelos estudantes. Começa aqui porque foi pedido, por umas atividades de pontuação, porque elas sentiam muita dificuldade na pontuação. Tem materiais de apoio, as normas APA, grelhas de expressões para citar fontes, uma série de documentos, e nestas partes eu já mostro com mais detalhe todas as produções que esses estudantes vão fazendo ao longo de todas as versões e de todo o processo. Ora, em cada módulo, e ao longo de todos os módulos, houve sempre uma produção, um feedback da professora, e não só, os próprios elementos do par iam comentando,
havia revisão e aperfeiçoamento, novo feedback até ver uma produção final. Ora, relativamente ao módulo 1, foi dada uma situação de produção. Como devem calcular, não havia a possibilidade de pedir uma produção de um relatório, não é? Porque não era possível. Aqui a estratégia foi ver como é que elas escrevem, ver características da questão das citações, da forma como elas colocam a voz do autor. Então, o que é que foi feito? Foi disponibilizado um conjunto de citações, como vêem, não têm qualquer ordem, têm o nome dos autores, têm a página, não estão organizadas por citação, têm apenas a referência. São 10 citações sobre um tema do conhecimento delas, porque não são mais de 10, porque não achámos que não faria sentido estar a dar citações que necessitassem de um conhecimento para além daquele que já tinham adquirido, por isso tinha a ver com os álbuns ilustrados, elas tinham saído do pré-escolar, dos livros infantis e da capacidade de desenvolvimento de outras competências a partir dos livros, e foi dada a seguinte instrução: construa um texto em 350 a 400 palavras, apresente o título, deverá utilizar no mínimo 8 citações, e nesta fase não terá de incluir as referências no final do texto. Teriam de partilhar o texto em formato Word editável e colocado o link no Padlet da UC. Portanto, esta foi a primeira tarefa, a produção inicial. Depois, a essa produção inicial foi dado o feedback, construíram uma versão 2, foi dado um novo feedback e foi construída uma versão 3. Só assim, para perceberem, por exemplo, temos aqui, abrimos já a versão inicial, e ao longo do processo elas foram fazendo, aqui os comentários foram reformulando, foram apresentando, foram reformulando, foram apresentando, portanto, várias revistas, várias versões, estão aqui alguns comentários. Aqui o objetivo, como é que isto se desenvolvia? Elas escreviam em aula e aquilo que lhes era pedido era que durante a semana, portanto, de uma aula para outra, os 2 elementos da DIAD que fossem novamente à produção e que fizessem eventuais questões, colocassem eventuais questões e eventuais sugestões de melhoria, portanto, era para o processo não ficar limitado às aulas e que pudessem partilhar. Também os textos eram partilhados com os outros pares. A ideia era que eles pudessem também visualizar as produções das colegas e que fossem comentando, mas esse objetivo não foi conseguido, porque cada um estava muito focado naquilo que estava a produzir. No final desta primeira versão, que tem a ver com este primeiro texto, foram avaliadas as aprendizagens. Elas avaliaram as suas próprias aprendizagens, está aqui descrito um pouco. No modo isto classifica a sua capacidade de escrita de um tópico, tema de um enquadramento antes de realizar. Enfim, elas aqui puseram no 4, depois no 6, e foram identificando aspectos em que melhoraram e outros aspectos em que ainda sentem dificuldades, e foram dando também algumas indicações de dificuldade, o que é que tinham dificuldade, como é que interligavam as citações, etc. Ora, no segundo módulo, aquilo que se propôs foi a leitura, o tal ler para escrever de que falava a Inês há pouco. E, no fundo, elas tiveram acesso a um conjunto de relatórios, os tais textos modulares, para poderem, a partir deles, diferentes, com características diferentes, para, a partir deles, elas poderem identificar aquilo que são as diferentes partes de um relatório de investigação. Estão aqui, por exemplo, e, de acordo com as leituras que iam fazendo, o que é que devia ter cada um desses elementos. Aqui também o feedback, da minha parte, porque aqui tinha a ver um pouco com o título, mas pronto, são só aspectos. A partir deste exercício do módulo 2, o que lhes foi pedido foi que produzissem a primeira parte da introdução. Portanto, depois da experiência da versão inicial de um capítulo de enquadramento teórico,
elas perceberam que a introdução teria que ter outros elementos e que teria que ter mais aspectos que não apenas aquela parte que tinham feito. Então entramos no módulo 3. Foi disponibilizado um conjunto de tarefas em articulação com o pré-escolar. Elas teriam, a partir desta proposta, identificar o tema específico do estudo, o objetivo, as fases e objetivos da intervenção pedagógica e temas a desenvolver no enquadramento teórico. Eu aqui vou só parar um bocadinho para tentar esclarecer, não sei se ficou claro. A primeira proposta era apenas um enquadramento teórico com aquelas citações. Depois, ao lerem as características do relatório, isolámos a introdução. E elas perceberam que a introdução teria de ter, não apenas aquele contexto, não é? Aquele contexto queria ser enquadrador de alguma coisa, nomeadamente um tema de estudo, um objetivo, as fases e mais temáticas a desenvolver. Ora, aqui a única possibilidade foi dar-lhes algo já feito em termos de trabalho, não é? Em termos de propostas de atividade, e a partir dela elas identificarem esse tipo de aspectos a colocar na introdução. Desculpem. E, mais uma vez, a partir daquela proposta de tarefas, elas identificaram os aspectos a colocar numa introdução. Um tema específico do estudo, por exemplo, este par diz como tema específico a importância dos livros na promoção da aprendizagem no domínio da língua e da matemática, os objetivos do estudo, desenvolver o conhecimento lexical a nível dos localizadores espaciais, a intervenção, e elas apresentam aqui as 3 fases: avaliação diagnóstica, implementação da atividade e avaliação final, fase e objetivos de cada fase, e por fim, que temáticas é que ainda lhes faltava incluir para cumprir este objetivo. Tem aqui, por exemplo, a importância dos livros na promoção da aprendizagem, a articulação entre diferentes áreas de conteúdo, enfim, procedimentos a adotar. Ora, estão prontas para produzir o enquadramento, a introdução do relatório, e pegando naquele primeiro enquadramento e adaptando à nova proposta. Aqui, mais uma vez, houve uma primeira produção, um feedback, uma versão 2, um feedback, uma versão 3 e avaliação das aprendizagens. Deixem lá ver, aqui a introdução. Aqui, por exemplo, este par, antes de apresentar, aqui definiu estas questões, depois foi vendo aqui, ela foi identificando se tinham todos os aspectos na introdução, se tinha motivação, se tinha a estrutura, porque aquela última parte do relatório que diz este relatório organiza-se em X capítulos, num capítulo A tem que ter este aspecto. Mais uma vez, as diferentes versões, e estão prontas para ir para o módulo seguinte, que tem a ver com a apresentação e análise de dados. De acordo com a mesma proposta que lhes foi apresentada daquela proposta com aquele livro, foram-lhes dados em gráficos, e aqui o objetivo é que elas conseguissem identificar as características do texto relativamente à apresentação de dados, à forma como se fala dos dados, etc. Desculpem, já não sei onde é que está aqui os dados, já perdi no meio disto tudo, tenho que voltar para trás, tenho que ir buscar aqui. Vamos só aqui ver uma. Não sei se aqui já tem os dados. Não, aqui só tem os resumos. Portanto, basicamente o que acontece é que os dados também tiveram várias... Eu já o procuro, que agora não consigo perceber onde é que o pus. A parte do... aqui. Pronto, elas foram... por exemplo... têm muita tendência de apresentar as figuras sem qualquer tipo de texto ou de parágrafo introdutor. Alguns reproduzem exatamente tudo o que está no gráfico, portanto foi um bocado o trabalho, esse tipo de trabalho de ir aqui mudando. Depois desta fase,
Passámos para outro módulo, que aqui tem a ver com o resumo, construção do resumo, que também elas apresentam. Está aqui, por exemplo, com as fases do resumo, com as palavras-chave, etc. Este foi o processo. E como eu vos disse, há muito texto para analisar e muita escrita para ver, mas na verdade aquilo que aconteceu depois, houve uma produção que foi avaliada, todo o processo foi avaliado qualitativamente e a última produção era sempre avaliada quantitativamente. Foi também feito um inquérito questionário com alguns dados que vamos aqui partilhar convosco. Inês, queres partilhar agora tu? Nomeadamente aquilo que falava a Inês, a importância dos modos de verbalização das estudantes sobre vários aspectos. Sim, obrigada, Mariana. Nesse questionário, nós permitíamos que as alunas fizessem respostas abertas e perguntávamos sobre o papel do feedback. Aquilo que transcrevemos aqui, só tendo nós alterado a bibliografia, a ortografia, são frases das próprias estudantes. Portanto, vejam que elas se referem a todo o caminho que foi orientado, que lhes deu a segurança de saberem como melhorar, que lhes deu uma percepção da estrutura da organização do texto, permitiu-lhes identificar dificuldades, no fundo permitiu-lhes ir construindo a tal linguagem comum, os critérios de êxito para a escrita dos textos que estavam a ser trabalhados. Podes avançar. Sobre o trabalho colaborativo, porque também lhes perguntávamos, lhes pedíamos que se pronunciassem sobre a forma como tinham vivenciado este trabalho colaborativo. E vocês vejam a grande percentagem de alunas que diz que o trabalho colaborativo possibilita a discussão, permite a partilha de opiniões. Bom, isso largamente, mas também quase em igual percentagem, o facilitar a aprendizagem. Portanto, não se trata só de estarmos ali na troca e a divertirmos-nos com essa discussão e com essa troca, mas isso leva-nos a algum resultado. E, felizmente, essa consciência existe. Também outras vantagens, mas em menor número. E parece-nos que o facto de todo este trabalho ter sido sempre acompanhado pela professora, é o que de facto poderá estar aqui a fazer a diferença, não é? Porque senão, se as alunas são deixadas sozinhas e são adultas, mas apesar disso, o texto para elas é um texto, é um género novo, é um género com subgéneros, enfim, estão a apropriar-se daquela textualidade. E, portanto, o professor, como perito, como mais experiente, é quem está aqui certamente a potenciar mais a aprendizagem, a consciência do que está a ser feito, não é? Porque senão ficavam ali na discussão e não chegavam eventualmente a tantos consensos. Podes avançar. Como a introdução do relatório de investigação foi também aqui um grande objeto de trabalho, como disse a Mariana, perguntávamos o que é que tinham aprendido sobre a elaboração de uma introdução e praticamente todas as respostas são válidas e a forma como as alunas respondem, a maioria delas enumera os ingredientes, permitam-me dizer assim, que devem constar de uma introdução. E elas enumeram bastante bem tudo aquilo que tinham identificado pela análise dos textos mentores. Também dão uma definição ou adjetivam, mas em menor número. Portanto, a grande maioria enumera de facto as partes que devem constituir uma introdução. Adjetivá-la ou defini-la aparece em muito menor número, portanto, vão mais concretamente ao pormenor de identificar o que lá deve constar. Podes avançar e vejam aí, esta é a continuação de todos os elementos que as alunas são capazes de verbalizar. Continuamos com respostas abertas, ok? Não havia, portanto, era mesmo para ver que modo de verbalização é que emergia naturalmente depois da experiência pela qual tinham passado. E esse vocabulário que é certo que agrupámos em algumas categorias, mas vai muito ao encontro daquilo que as alunas referiram também, desde o tema, a contextualização, a metodologia, a referência à intervenção, depois também os resultados, a identificação da questão-problema, o enquadramento teórico, as motivações pessoais para o estudo, enfim, e a própria correção linguística, que essa é transversal, as alunas também não se esqueceram de a referir.
portanto, foram capazes naturalmente, depois de toda esta intervenção, de referir estas 14 categorias de informação. Podes avançar, Mariana? Relativamente às competências de escrita aprofundadas, aqui já vislumbrando não só o sucesso académico, mas também o sucesso profissional. E as alunas referem essas 7 categorias de informação, também 21 respostas válidas neste caso. O saber manusear as referências bibliográficas, o saber selecionar informação e integrá-la, respeitando a voz dos autores, a voz da autora que escreve, fazendo melhor a pontuação, mas sem dúvida aí os aspectos mais evidentes são a percepção das componentes do relatório e dominar um registro mais académico. O que é que isso implica? Implica, por exemplo, o domínio de um léxico mais especializado, que é reflexo das leituras que também são preparatórias. A questão das citações também, sintaxe, a relação com a escrita, aparece apenas aí uma menção, portanto, alguém que faz um comentário muito mais ligado à sua relação com a escrita. É a forma como se sentiu mais segura ao fim de todo este trabalho. Pronto, acho que sim. Mariana, não sei se queres tu Não, agora. continua. Não. Remato eu. Pronto, como a Mariana já foi anunciando, estes textos que ela foi aqui mostrando, não é? Estão todos para analisar, não é? Portanto, estão disponíveis para as parcerias que vos façam sentido também, porque seria interessante ver efetivamente que congruência é que existe entre as produções finais que elas foram conseguindo e o modo como conseguiram verbalizar. Elas verbalizam que a introdução deve ter X e Y, tê-lo-ão efetivamente conseguido na versão final. Portanto, a comparação das versões iniciais e finais estaria para fazer e, pronto, a ferir esta Inês, deixa-me só acrescentar aí uma questão. Estão para fazer em muitas dimensões, porque na verdade o texto foi avaliado, não é? Teve uma avaliação, porque a disciplina supõe uma avaliação e todos os textos todas as versões tiveram avaliação qualitativa e as versões finais é que essa avaliação qualitativa transformava-se em avaliação quantitativa. Nesse aspecto, sim, falta é depois toda esta comparação em níveis mais finos de análise. Exatamente, obrigada, Mariana. Bom, parece-nos que é uma abordagem que temos de continuar, porque as alunas se sentem seguras, sentem que estão a aprender, a forma como falam sobre a sua escrita, a forma como vão tomando decisões e reformulando, acusa de facto essa aprendizagem, vê-se que vão dominando uma linguagem, uma metalinguagem, em virtude de toda esta interação, muito contínua, é semanal, não é? Ao longo de várias semanas. E portanto vê-se essa linguagem na linguagem das alunas, quer nos comentários, quer naquilo que depois vão concretizando. Já temos esta percepção muito empírica, não é? Mas faz falta então essa análise mais fina e mais sistemática. Portanto, estas seriam as nossas notas, apenas notas conclusivas. Só para terminar, há outra questão que aqui não está, mas que me parece também particularmente relevante, que é o facto de elas referirem explicitamente que muito disto que aprenderam aqui estão a aplicar noutras disciplinas, nomeadamente quando se é pedido um trabalho académico. Portanto, foram aprendizagens circunscritas a um relatório de investigação que, na verdade, não se circunscrevem ao relatório de investigação e são depois operacionalizadas noutro tipo de produções. E pronto, foi uma abordagem para tentarmos respeitar o tempo. Agora estamos disponíveis para questões, para qualquer tipo de comentário que queiram fazer ou perguntas. Muito obrigada, foi um grande prazer poder acompanhar e com grande poder de síntese, mas tanta informação que era importante detalhar. Não sei quem é que quer abrir aqui a conversa. É bom que alguém queira começar, porque eu não queria monopolizar e eu vou tentar estar caladinha só a ouvir. Portanto, temos uma mão levantada. Clara, faça favor. Antes de mais, muito obrigada pela apresentação. A minha questão é, eu faço um pouco, eu tento fazer
um pouco este trabalho de feedback contínuo sobre os escritos dos alunos e também o trabalho de avaliação de pares. E sei, quer dizer, acho que todos nós sabemos o que custa avaliar textos e, portanto, a minha pergunta é muito pragmática, é como é que se consegue dar este feedback? Eram 22 estudantes? Não, eram 54. A pior ainda. Eu tive 2 turmas. E pronto, 54 estudantes, este feedback que foi pelo menos 2 feedbacks e depois mais a avaliação final da terceira versão. Não, foram 2 feedbacks em cada momento. Exatamente, em cada produção teve 2 feedbacks e depois ainda houve a avaliação final da terceira versão. Pronto, em termos práticos, como é que isto se consegue? Pois, foram muitas noites. Basicamente aqui a ideia era dar-lhes o maior acompanhamento e o feedback possível, porque de outra forma também não seria produtivo, não é? Eu este ano já estou a pensar fazer provavelmente de outra maneira, porque é completamente avassalador fazer este tipo de trabalho semanalmente, porque todas as semanas elas produziam, mas depois houve ali uma parte que me deu algum descanso, que estavam só produziam de 15 em 15 dias, e aí a coisa resolvia um bocadinho mais, mas sim, é muito complicado. Pois, eu pensava que poderia haver aqui uma solução maravilhosa de, não sei, e qualquer coisa na manga que facilitasse, mas... Houve ali uma parte, Clara, que facilitou um bocadinho, mas que não me obrigou à mesma a este trabalho de feedback. Que à medida que elas iam produzindo essas versões e contactando com as diferentes partes do relatório, elas tinham disponível aquela grelha de que eu falei, que vos mostrei no início, não é? Portanto, elas iam monitorizando o seu próprio texto e aí iam sendo mais objetivas nas dificuldades que tinham, naquilo que me queriam perguntar, mas isto não deixa depois também que haja um trabalho de leitura, de superfície e depois isto, há uma coisa aqui interessante e ao mesmo tempo ainda torna mais complicado, isto estando num Padlet com documentos partilhados, não é? Portanto, na Drive, assim que eu coloco um comentário, elas recebem um comentário. E elas próprias tinham a tendência em responder ao comentário e fazer uma outra pergunta, e ficavam muito zangadas se eu não respondia 20 minutos depois. Portanto, depois também se cria este tipo de interação, porque, no fundo, a parte interessante disto tudo é ver a motivação delas, como elas escreviam, eu dava feedback, elas imediatamente, e assim pode ser, professora, eu depois tinha que ler. E, portanto, esse feedback às vezes era multiplicado por não sei quantos mais, porque o meu telefone estava sempre a tocar, alguma coisa foi mudada no documento partilhado, ou foi mudada no Google. Mas bom, isto no início foi mais complicado, final o espaçamento entre as produções passou a ser maior, porque elas nem sequer tinham muito tempo para fazer, porque estavam muito tempo em estágio, na parte mais final de semestre, e eu fui permitindo que isso fosse de 15 a 15 dias para me dar também algum tipo de alívio e de sossego, mas sim, é complicado, principalmente com 2 turmas é muito complicado. Obrigada. Noemi tem a imagem parada. Sim, estamos aqui com uma ligação um bocadinho entrecortada. Conseguem ouvir? Conseguimos ouvir muito bem, conseguimos ouvir muito bem. Então, eu gostei muito da apresentação e as minhas colegas estão aqui a dizer também que também apreciaram. Gostava aqui duas coisas. Como aluna, eu teria muita expectativa de ver a grelha. E acho que elas todas estão curiosas para ver a grelha e para perceber, por exemplo, até que ponto é que há semelhanças entre a vossa grelha e as expectativas em relação ao nosso relatório. E a outra questão tem mesmo a ver com a forma como cada um vê o relatório e as expectativas que se tem em relação ao género. Ou seja, como é que na prática vocês conseguiram trabalhar, e quando eu digo vocês, estou a pensar em provavelmente os professores supervisores, os professores orientadores, os arguentes, todos têm que ter a mesma
concepção, ou pelo menos uma concepção idêntica daquilo que se espera de um relatório. E é como é que conseguem que haja uma concepção idêntica do que é um bom relatório. E por outro lado como é que conseguem que haja uma investigação idêntica, que depois dá origem a um relatório com características semelhantes, nas várias áreas em que pode haver intervenção. Por exemplo, na educação pré-escolar, no primeiro ciclo do ensino básico, na área pensando agora já só no primeiro ciclo, uma investigação em matemática é semelhante a uma investigação na área do português ou na área de estudo do meio, ou há diferenças? São sobre estas questões que tenho mais curiosidade para perceber, no fundo, até que ponto é que conseguimos encontrar umas características comuns ao género relatório que consigam ser consensualmente aceitos entre pares e entre áreas de uma área de ensino que é tão vasta. Muito bem. Relativamente a essa questão, tratando-se de um relatório de investigação sobre a prática, aquilo que são as características desse relatório foram definidas com a intervenção de todos os professores das diferentes áreas. E, portanto, aqueles que são os critérios que estão ali, ou os indicadores, como é que queiram chamar, são perfeitamente adaptáveis a um relatório que tenha como investigação a matemática, como dizia, ou a língua, ou as ciências, porque ele foi feito nessa possibilidade de poder ser adaptado. Porque o que é diferente, na verdade? Diferentes são os dados, não é? O tipo de dados, mas o conteúdo daquelas partes e aquilo que é importante colocar naquelas partes é comum a todos os relatórios, pelo menos na minha instituição acontece isso. E isso torna esta capacidade de falarmos a mesma língua naquilo que é, e agora com umas grandes aspas, um bom relatório de investigação. Ou um relatório que que possa ter uma avaliação de X ou de Y em intervalo entre tanto e tanto. Porquê que isto tudo surgiu? Exatamente, eu tenho um problema muito grande com as injustiças e com a atribuição de avaliação sem critérios muito definidos. E eu fiz parte de muitos júris de relatórios e comecei a perceber que aquilo que são os critérios de avaliação de e há pouco falava do arguendo, de um arguendo ou de um orientador, são completamente diferentes do outro. E os resultados, na avaliação e naquilo que é fundamental para os estudantes, que é a nota, porque a nota, no nosso caso, e penso que em todos, faz média, e portanto é um elemento importante para a avaliação, não pode haver, e porque sou muito preocupada com estas questões da avaliação também, encontrar aquilo que é, há sempre uma percentagem de injustiça nestas coisas todas, mas pelo menos tentar validar um conjunto de indicadores que possam servir de orientação. E aqueles que construímos já foram aplicados, já foram mais do que um ano, este já é o segundo ano em que estamos a usá-los e para já têm sido facilmente aplicados por todos aqueles que são os trabalhos que nós temos em várias dimensões. Eu só queria explicar uma coisa relativamente àquilo que disse no EME do pré-escolar. Os nossos relatórios deste mestrado são apenas no primeiro ciclo, que é uma coisa que também estamos a mudar, não é? Eventualmente no pré-escolar, com umas variantes, mas mesmo a coordenadora do pré-escolar viu aqui uma possibilidade de um documento perfeitamente orientador. Porque chegámos a um ponto em que cada orientador tinha uma referência, uma norma de referenciação, cada orientador tinha não sei o quê, e a mim o que me disseram foi, nunca vais conseguir isso porque as pessoas vão. Eu aí fui muito clara e disse, eu não vou conseguir, mas no meu mestrado toda a gente faz da mesma maneira. E, portanto, isso, sem grande stress, começou a ser política da instituição e neste momento já é pedido para um mestrado, por exemplo, de práticas artísticas e inclusão, que não é dos mestrados de Bolonha, e portanto as coisas há um professor ou um colega que diz, se calhar aqui falta-me isto, e acrescenta-se, porque é esta possibilidade ou aquela, e portanto há um instrumento que me parece muito importante, que foi construído, mas que está sempre em revisão e na possibilidade de ser adaptado e de ser alterado, e tem funcionado bastante bem, sim. Não sei se respondi. Betina? Deixa-me aqui ativar.
Ok, então, e se calhar isto até eu vou perguntar, é uma pergunta, mas acho que até vai, de certa forma, ao encontro daquilo que a Mariana já esteve a dizer. Primeiro, muitos parabéns pelo vosso trabalho, também em dia, não é? Exaustivo. E queria só aqui perguntar, que me pareceu que este processo foi todo muito negociado, não é? Muito participado, com este modo de verbalização, com esta discussão e partilha de opiniões. Se as categorias que definiram, quer para o módulo 2, quer para depois estas categorias da escrita, da referência, da seleção de informação, da pontuação, se foi orientado por vocês ou se foram as alunas que construíram por sua iniciativa estas categorias? Ou se foi com um processo sempre de feedback que foi surgindo, que foi emergindo, ou se à partida estabeleceram as categorias de análise? Não, nós não estabelecemos à partida. Aliás, aquele relatório é um mundo, é um cosmos e muitos microcosmos lá dentro, não é? Portanto, só o capítulo da análise de dados podia ser para um semestre inteiro, só o capítulo não sei o quê podia ser para outro semestre inteiro. Aquilo que aconteceu era que isto é um bocadinho a lógica de, tal como nas crianças, não é? Quando se trabalham estas questões, a se definir prioridades. E, portanto, não vale a pena ir para o furinho da agulha se ainda não têm a noção do que é uma coisa um bocadinho maior. E, portanto, essas categorias foram emergindo, não foram propostas, foram... Depois o que acontecia às vezes, elas tinham a possibilidade de me ir colocando questões, professor, ainda tenho muita dificuldade, por exemplo, nas retomas, e eu dava-lhes materiais de consulta. Como devem calcular, elas não diziam retomas, não é? Tenho muita dificuldade em não repetir as coisas. Pronto, basicamente, este tipo de coisa. A parte dos estruturadores de informação, que também não usavam, e eles iam sobre à medida do quê? E para grupos ou para pares, podiam ser disponibilizados materiais distintos, de acordo com aquilo que eram as suas percepções das suas dificuldades. Eles ficavam lá disponíveis, mas naquilo que era no documento do par, eu direcionava mais aquele par para determinado documento ou para determinada informação e outro par para outra informação um bocadinho diferente, que podia ser esse trabalho. Okay. Portanto, sim, Betina, elas foram... Portanto, essa lógica era realmente no sentido de conduzir a esta ambivalência transversal, de depois ser útil este processo para qualquer relatório de investigação, certo? Independentemente de ter um léxico específico, etc. Esse propósito é conseguido. Não sei se também vai ao encontro da pergunta que a Noémia fez há pouco, de ser possível aqui uma linguagem comum para estes relatórios de investigação, cobrindo várias áreas. É muito interessante ver estas estudantes este ano. Eu já fui tendo algum tipo de feedback, por exemplo, aquilo que nos acontecia nas reflexões, quem trabalha no MTI com as estudantes, elas enquanto estão em estágio têm que produzir muitas reflexões, as vossas não, as nossas muitas reflexões, vão produzindo, para as disciplinas vão produzindo outro tipo de textos, vou chamar-lhe assim. O que é que acontece? Isto foi de tal maneira importante para elas, que neste momento eu tenho os meus colegas, assim um bocadinho, agora vais ter que nos ajudar, porque elas querem que para qualquer coisa, por exemplo, uma apreciação crítica, querem os critérios, para não sei quê, de uma reflexão, querem a grelha, querem os critérios, querem saber. Portanto, a tomada de consciência de que sem isso é difícil produzir texto e que precisam de ser orientadas e de conhecer estas balizas. Também devo ter muitos amigos, Pronto, na verdade, porque na verdade elas sentem que sem isso... Está ali a Beatriz, agora quer falar, ela já passou por uma experiência parecida, não sei, Beatriz, fala. Estou eu aqui a dar a palavra como se não sou a mulher. Sim, era mesmo. Antes de mais, parabéns pelo trabalho. Aqui também, se calhar, mais um comentário, uma apreciação, mas falamos aqui do contributo pessoal para a estudante, não é? Enquanto escritora estudante, mas se calhar também olhamos aqui de uma perspectiva de um contributo e de uma grande influência para um futuro professor, não é? A construção de uma entidade profissional onde elas tiveram este processo nesta UC
a ver que um professor revia, aqui a grande questão do rever, do melhorar, do receber o feedback e destas ferramentas também serem aquelas que elas precisam de utilizar quando forem para a prática, quando tiverem os meninos delas, não é? Quando forem futuras professoras, terem essa, quando trabalharem um texto, a escrita, ou quando trabalharem o que quer que seja, também levarem estas ferramentas de dar um feedback ao aluno, deixá-lo melhorar, deixá-lo fazer a melhor versão possível para que haja, no fundo, aprendizagem. Estamos perante um percurso em que as estudantes, acho que sentem muitas vezes, eu senti enquanto estudante que era avaliada e o que eu produzia no final era aquilo que contava, e não há aquela preocupação de, ok, mas como é que eu vou realmente fazer? Como é que se eu tenho intenção mesmo de aprender, como é que eu posso realmente fazer? E acho que aí o vosso trabalho e o terem partido pedra e o ter custado as noites, se calhar, a ver textos e textos, e o que ainda falta para analisar, acho que é um grande contributo e um excelente trabalho. Parabéns. Elas ficaram com desafio, ir ver a definição de isomorfismo pedagógico. Ok. E depois vieram ter comigo a de rir um bocadinho, mas foi exatamente nessa lógica de perceberem como é que o processo depois deve ser desenvolvido na prática delas. Obrigada, Beatriz. Temos ainda tempo para mais 2 intervenções. José Carlos, disse bem, José Carlos? Sim, posso. Parabéns pelo trabalho, muito, muito meritório e um grande trabalho. Então, antes de mais isso. Eu tenho uma pergunta, uma coisa que para mim não ficou clara. Quando, Mariana, tu falaste e disseste que a questão da autoavaliação, da avaliação dos pares não funcionou bem. E depois não explicaste o que é que não correu bem. Mas a Inês, no slide, tinha lá avaliação colaborativa. Ou tinha lá, não sei se era a avaliação. Havia lá um slide que falava em qualquer coisa colaborativo, em que falavam todos. Isso não foi a avaliação, isso não foi a avaliação por pares, então essa parte, como é que foi a interação entre eles? Se podem dizer alguma coisa mais sobre isso? E se calhar só mais uma pequenina, não é pequenina, é se tivessem de repetir a experiência, o que é que fariam, 2 coisas que fariam completamente diferentes. Uma já vi que a comunicação e o Padlet, se calhar, é para não repetir, ou é? Assim, então são estas 2. Eu não sei se não me expliquei bem, não foi a comunicação do par que não funcionou. O meu objetivo é que os diferentes pares fossem dar uma espreitadinha às produções dos outros pares, e não propriamente. Não foi por não correr bem, o tempo não permitiu que elas pudessem de alguma forma ir avaliar a produção de outro par. Foi isso que não correu tão bem. Em momentos de colaboração e em momentos de partilha, eram momentos de aula em que partilhavam dificuldades, partilhavam conhecimentos, partilhavam processos. Pronto, isso é que não correu, e eu acho que nunca vai correr, no sentido de elas não têm tempo para os Padlets, para as produções delas, não é? Muito menos para depois irem escolher um par. Não sei, provavelmente por isso como critério também de avaliação, porque de outra forma eu acho que elas não vão fazê-lo. Era o que eu tinha anotado, Mariana. Sim, exato. Terem pelo menos que comentar uma produção ou uma ou 2 produções de uma outra díade para que esse é um aspecto a mudar. Outros, ainda não fui capaz de identificar nenhum. Não acho que preciso de mudar, preciso de... Mas a questão da comunicação, que punhas um comentário e alguém respondia logo... mas eu acho isso ótimo. Para mim acho isso ótimo. Isso não é problema. É problema enquanto pessoa ter que estar sempre a olhar para aquilo. Mas no processo de escrita é muito bom. Isso é muito bom porque elas sentem que estão a ser acompanhadas e sentem que a coisa desenvolve. Mas sim, também, como eu vos dizia, isto foi uma experiência, não é? Começou no ano letivo passado e por isso agora, se calhar, outra experiência fará com que se reequacione e se mude alguma coisa, mas para já, eu também... há outra coisa aqui importante, é que a experiência agora vai ser replicada no 2º semestre, não são os mesmos estudantes, provavelmente a lógica,
os materiais, vai ser diferente, porque são outras pessoas diferentes, mas o processo em si parece-me, para já, não, e salvo melhor opinião vossa ou de outras pessoas, para já não parece que valha a pena estar a alterá-lo porque funcionou. Lá está, a orientação seguiu as características do género que tu elegeste para cada módulo, mas depois esses conteúdos mais microestruturais, de que a Betina também falava, emergiam das dificuldades que as frases, que os parágrafos delas mostravam, não é? E então isso há de ser variável, com toda a certeza, porque certamente a grelha, eu não sei assim de cabeça, mas a grelha teria o critério de correção linguística e adequação ao registro académico. Ora, aí cabe muita coisa, cabe a sintaxe, cabe a pontuação. Sim. Pronto. Mas, sinceramente, essa questão depois, neste bolo todo, teria de ser alvo de outro trabalho, porque há muita coisa antes, não é, disso. E por isso, isso era muito, surgia muito daquilo que eram as produções delas no momento, e os materiais que podiam ser disponibilizados. Banco de dados, banco de materiais sobre várias coisas, enfim. Então, temos um momento para uma derradeira intervenção. Ninguém quer ser o último, porque na verdade isto ainda agora começámos a conversar, não é? Escapou-me. Quanto tempo é que foi um ano, Mariana? Foi? Um semestre. Um semestre. Okay. Um semestre. 3 horas e meia por semana. E com o feedback constante, não é? Com os textos há uma direto. coisa, não, e não é só isso, há uma coisa que eu vou ter mesmo de mudar. Nós temos o curso em reestruturação, que é tornar esta UC pelo menos com 50% online. Porque em sala de aula, ter que andar, eu tinha de espalhar, não sei, não conhecem o Politécnico, a Escola Superior de Educação de Setúbal, a sorte é que temos um exterior muito simpático ali perto das salas de aula, porque eles exigiam também muito contacto direto na própria aula, porque elas escreviam em aula. E isto em salas Zoom funciona muito melhor, porque o barulho é menos, o barulho de uns não ouvem o barulho de outros, e muitas vezes obrigava-me a andar pelos corredores da instituição à procura das DIADs para lhes dar informação. E, portanto, vai ter uma componente online muito, muito grande nos momentos de produção. Aqui em Santarém ainda não temos esta UC. Esta é uma ótima dica que eu não estava... É verdade, é verdade. Trabalho presencial, mas realmente é muito barulhento. Sim, nós ainda não porque temos elas escrevem em aula, não vão para casa escrever com a ajuda do não sei quem, escrevem ali. E mesmo assim estão sempre a pedir e a perguntar e a colocar questões. E é muito difícil acompanhar. Estão a ver que numa turma de 30 são pelo menos 15 pares, não é? Andar a acompanhar sem que o par A esteja a ouvir o que eu estou a dizer ao par B e ao mesmo tempo estão a escrever e a pensar, eu tinha que os afastar. Ou afastá-los, tinha que ser eu andar a fazer piscinas à procura com WhatsApp, às vezes, professora, estamos aqui, temos uma dúvida. Lá ia descer às escadas ou ia... Portanto, essa parte vou guardar uma percentagem para trabalho de análise e de partilha em aula, e a outra parte, aula em física, não é? E a outra parte em ensino à distância para exatamente permitir que essa ronda possa ser nas salas Zoom e não física, pelas mesas e pelas cadeiras da instituição. Então, se me permite, Inês e Mariana, eu acho que temos aqui um banco de dados e um projeto que tem muito ainda para oferecer. Eu sugeria que fechássemos a sessão, mas eu deixo-vos o desafio de, não sei, daqui a uns meses ou a meio do semestre, quando começa uma nova aplicação, de partilharem connosco novamente o andamento desta análise, que disseram que ainda têm muito para ver por onde é que vão começar. O que é que vos parece? Pode ficar em aberto, não tem que se comprometer, mas
eu própria fiquei aqui já a congeminar várias perguntas que queria fazer, mas também não queria estar a dizer coisas muito disparatadas, mas acho que há aqui muitos caminhos de, como vocês diziam há pouco, eventuais parcerias, não sei se era essa a palavra que usavas, Inês, também. Cruzar projetos. É importante, e essas questões que possam surgir é que também fazem pensar um bocadinho na forma como ele pode ser desenvolvido, não é? No próximo, porque para nós funcionou. Quando me perguntam o que é que muda, para já nada, porque também ainda não houve tempo, acho que ainda não acabou a loucura, ainda não houve tempo para pensar muito nisto, e para quem está de fora é sempre mais fácil identificar outra forma de agir e de atuar, e por isso só agradeço, não é? Eu e a Inês, para que possa ser, mesmo o tipo de análise que pode ser feito, ou o tipo de pedido que pode ser feito como produção inicial. Eu não tive imaginação para mais, foi só aquilo, porque também não podia pedir uma produção inicial de um relatório, não é? Não faria sentido. Mas tudo isso pode ser equacionado, até porque é só o segundo semestre, ainda temos tempo. Então, em nome do grupo que promove este evento, queria agradecer muito ao Grupo Protextos por nos ter permitido criar aqui este momento. Eu acho que foi mesmo um grande prazer começar a conhecer-vos e creio que vamos continuar em contacto. Vamos terminar a nossa sessão de hoje, ficando no ar novos momentos de partilha. Muito obrigada pelo projeto muito inspirador e que obrigada a nós os também. interesses de todos os que aqui estamos e muito mais que sabemos que não conseguiram estar presentes e que eventualmente irão visualizar o vídeo. Muito obrigada, uma boa noite e é de coração cheio. Vos agradeço. Obrigada também, obrigada. Parabéns, continuação de bom Obrigada. trabalho a todos. Obrigada. Também, até à próxima, boa noite. Boa noite. Boa noite.